Existe um livro que fez músicos famosos, executivos e milhares de pessoas se questionarem a respeito de tudo o que sabiam sobre espiritualidade. Um livro que transforma céticos em buscadores e materialistas em místicos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro, que é o Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa e eu transformo tudo aquilo que o mundo e os livros me ensinam em reflexões práticas para quem quer viver com mais propósito. E hoje, como eu já falei, vou falar sobre esse livro aqui, o Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Eu só tenho ele no Kindle, espero que esteja dando para ver bem a capa dele, porque ele é um livro bastante grosso, um livro muito grande, e esse tipo de livro eu prefiro ler no Kindle, porque daí eu posso levar para tudo quanto é lugar. Inclusive, esse livro aqui eu li durante a minha viagem para a Índia em 2023, e foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu ia lendo, eu conseguia ver também algumas das paisagens e a realidade da qual Yogananda descreve nesse livro. Mas para começar então, quem foi Paramahansa Yogananda? Ele foi um indiano que nasceu no ano de 1893 e ele era considerado um guru, mas ele foi muito mais do que um guru. Ele foi um visionário e ele dedicou a sua vida a uma missão que era bastante revolucionária, que foi trazer sabedorias da espiritualidade do Oriente aqui para o Ocidente. Ele foi um jovem bastante voltado à espiritualidade, sempre vivenciando a vida junto com os seus mestres e criando uma bagagem espiritual. E em 1920, aos 27 anos, ele chegou aos Estados Unidos com praticamente nada além dos seus conhecimentos sobre o Kriya Yoga, que é uma técnica meditativa que ele trouxe do Oriente e ensinou e distribuiu amplamente aqui no Ocidente. Yogananda chamava a Kriya Yoga, que é essa técnica meditativa, de uma via expressa com Deus. É como se fosse uma forma de se comunicar com o divino. Ela é uma técnica que combina respiração, meditação, concentração e energia de uma forma bastante específica e bastante potente. E por isso até se diz que cada sessão de Kriya Yoga equivale a anos de evolução espiritual. Nos Estados Unidos, Yogananda fundou a Self-Realization Fellowship e passou mais de 30 anos ensinando que a busca por Deus é universal e ela independe da religião, da sua cultura, do seu status social. E esse livro, como o próprio nome já diz, é uma autobiografia. O próprio Yogananda escreveu sobre toda a vida dele, como ele descobriu a espiritualidade, como ele encontrou o mestre dele e como ele chegou até o Ocidente trazendo a Kriya Yoga. E apesar de ser um livro grande, um livro bastante denso, ele tem uma linguagem muito acessível. Eu achei incrível a forma simples do Yogananda se expressar, a forma simples de ele trazer conceitos que são bastante subjetivos, porque são conceitos que falam sobre espiritualidade, mas ele conseguiu traduzir de uma forma que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha entrado em contato com esse tema da espiritualidade, ela consegue entender. Ele mostra como a espiritualidade não é algo à parte do restante da nossa vida. A nossa vida prática e a espiritualidade são coisas que caminham juntas. E ele conseguiu trazer isso de forma muito clara nesse livro. E eu acredito que você já tenha ouvido falar desse livro, porque muitas pessoas, inclusive muitos famosos, falam desse livro. E por que ele é tão extraordinário? Vou trazer aqui algumas coisas que eu acredito que eu, pelo menos, senti que foi o que me tocou dentro desse livro. Yogananda traz relatos de situações que ultrapassam a nossa percepção de realidade. Mas não parece que ele está contando uma mentira quando ele fala isso. Ele narra experiências que parecem saídas de ficção científica para nós, nos nossos conceitos materialistas, especialmente aqui no Ocidente. É bastante difícil de interpretar, mas ele fala com tanta verdade que você sente que ele realmente presenciou, que ele acreditava naquilo. Yogananda tinha um mestre que se chamava Sri Yukteswar-Giri. Pode ser que eu esteja pronunciando errado, porque eu não sei falar sânscrito, eu não sei falar hindu, eu não sei falar nenhum tipo de língua da Índia.
mas esse mestre foi quem direcionou ele nesse caminho espiritual. E ele também conheceu outros mestres, como por exemplo o mestre do mestre dele e outros mestres que se falava muito na região onde ele vivia. E alguns desses mestres realizavam coisas extraordinárias, coisas supernaturais ou sobrenaturais. Como, por exemplo, o mestre Babadi, que ele fala muito aqui no livro, que era um mestre que viveu por séculos e ele desafiava as leis da física em relação à alimentação, ao tempo que ele conseguiu viver, aos locais que ele aparecia, e ele fala isso com muita verdade. Ele descreve também mestres que eram insones, que não precisavam do sono, descreve fenômenos como levitação, como materialização, mas não apresenta eles como truques, como algo que acontecia como um tipo de exibicionismo. Não, era um estado elevado de consciência dessas pessoas que fazia com que elas apresentassem esses fenômenos que para nós são considerados sobrenaturais. É muito comum quando a gente ouve falar desses mestres que eles realizassem esse tipo de coisas. Inclusive, a mestra Helena Blavatsky, por exemplo, tem muitos relatos que diziam que ela conseguia passar por paredes, que ela conseguia fazer as coisas levitarem, se materializarem, mas tudo isso não vem de um estado de truque, de mágica, de ilusionismo, mas sim desse estado ampliado de consciência que mostra que o ser humano é mais capaz do que ele imagina. Não estou aqui dizendo que eu acredito em fenômenos paranormais ou nada disso, estou só trazendo coisas que ele trata aqui dentro do livro, por isso que eu sugiro que você leia o livro e faça suas próprias interpretações. Outra questão que ele trata aqui, que é bastante interessante, é a Kriya Yoga, apesar de que eu achei que ela podia ser um pouco melhor explanada aqui dentro do livro. O livro não se propõe a ensinar a técnica de Kriya Yoga, mas o Yogananda fala muito sobre ela e sobre como ela mudou a vida dele, sobre como ele viveu ao redor dessa técnica e difundiu ela, inclusive além das barreiras das quais ele vivia, que era lá na Índia, né? Então ele acabou trazendo ela para os Estados Unidos também, mas eu gostaria que ele tivesse explorado um pouco mais sobre como funciona a técnica. Mas dá para entender que aqui não era um livro que se propunha a isso, é um relato, é uma autobiografia. Mas ele mostra como essa tecnologia espiritual foi importante para ele, para todos os praticantes da técnica. E como eu já disse, ela é uma técnica de respiração, meditação e concentração espiritual, que, claro, conhecendo aqui dentro do livro, eu me interessei e fui pesquisar mais sobre o assunto. Ela é uma técnica que acelera a evolução espiritual, harmoniza o corpo, a mente e a alma, permite experiências diretas com o divino, e pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da crença, da religião, da cultura, enfim. E o que é muito interessante quando o Yogananda fala dessa técnica e de toda essa elevação espiritual que ela traz, é que bate muito com o que depois a física quântica foi trazendo, e isso ele falou muito antes da física quântica. Então ele traz conceitos como a consciência como uma força criadora da nossa realidade, a energia como base de toda a matéria, a interconexão, essa unicidade entre todos os seres humanos e os outros seres também, uma unidade realmente, e a possibilidade de transcender situações físicas através da mente. Então isso está muito em consonância com outras literaturas que a gente tem hoje em dia, como por exemplo o Joe Dispenza, que eu já tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu falo sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que tem muito a ver com esse tema também da Kriya Yoga e que o Paramahansa Yogananda traz aqui no livro da autobiografia de um yogi. E outra questão importante é o impacto que esse livro aqui teve no Ocidente.
Ele foi publicado em 1946 e ele foi um divisor de águas para algumas pessoas, como por exemplo Steve Jobs. Ele influenciou muito o Steve Jobs, inclusive ele era o livro de cabeceira dele e ele dava de presente para todas as pessoas que ele gostava, que ele queria presentear de alguma maneira, porque ele dizia que esse livro aqui mudou a vida dele e a percepção que ele tinha da realidade. E a gente já sabe que, claro, numa visão materialista, Steve Jobs foi um grande criador, ele trouxe inovações, ele foi muito disruptivo no que ele pensava, e isso porque, de alguma forma, provavelmente esse livro ajudou ele a ter essa expansão da forma de pensar, essa expansão da consciência, sendo capaz de pensar em coisas que eram inimagináveis para outros seres humanos. Esse livro também abriu portas para uma maior aceitação de técnicas como a yoga, a meditação e as filosofias orientais aqui no Ocidente, porque até então o Oriente era algo muito distante, essas técnicas eram consideradas coisas que não faziam parte da nossa rotina, e hoje a gente sabe como isso está amplamente difundido. Todo mundo já fez uma meditação, já foi em uma aula de yoga, e esse livro ajudou a trazer essa cultura para cá. O livro inspirou também o movimento New Age e a busca por uma espiritualidade sem dogmas. E claro, mostrou que é possível você ser uma pessoa espiritual, você aceitar a espiritualidade sem deixar de lado a razão, a ciência. Dá para sentir que são coisas que estão juntas, na verdade. Eu, pelo menos, lendo esse livro aqui e sendo uma pessoa que estuda muito, que está no meio acadêmico, eu não me senti lendo algo que fosse fora do que eu acredito. É uma coisa que está inclusa dentro daquilo que faz parte da minha vida. O espiritual, a ciência, a mente, tudo isso é uma coisa só. E por que que depois de tanto tempo esse livro ainda é tão relevante e eu tô aqui hoje sugerindo que você leia esse livro também, porque eu acho que pode trazer muitas coisas positivas para sua vida. Em uma época de ansiedade, depressão, desconexão com quem nós somos em essência, o livro Autobiografia de um Yogi oferece esperança baseada em evidências, claro que não são evidências científicas, mas são experiências que foram presenciadas por Yogananda e que ele traz aqui no livro, com muita verdade. O livro traz também curiosidades sobre técnicas que você pode aplicar na sua vida, como a meditação, o Kriya Yoga que ele traz aqui. Traz também uma visão expandida, mostra que existem dimensões de existência além dessa material aqui, que é a que a gente conhece, que a gente toca, que a gente vê. E integração, que eu acho que é uma das coisas que eu mais admirei dentro do livro. Ele une espiritualidade com vida prática, não renunciando ao mundo externo. O Yogananda era um cara, para os padrões da Índia, óbvio, considerado muito normal. Ele não foi um santo, um sadhu que renunciou a tudo. Ele conta aqui sobre o apetite dele, sobre coisas que são bem naturais, bem carnais, mas que isso não impediu que ele fosse uma pessoa espiritualizada, uma pessoa expandida, uma pessoa que busca a unicidade, que busca o bom, que busca valores éticos. E através dessas coisas consideradas simples, ele foi capaz do extraordinário. Isso a gente pode ver pelo fato do livro dele ser relevante hoje em dia ainda após tantos anos e ter mudado a vida de tantas pessoas. Então, o Autobiografia de um Yogi não é apenas um livro de uma pessoa extraordinária. É um livro que mostra que todo mundo é capaz de buscar a sua extraordinariedade. Palavra difícil de falar, né? Yogananda mostra que a espiritualidade verdadeira não nos afasta da vida, mas nos ensina a vivê-la com mais profundidade, mais propósito e mais alegria. Afinal de contas, a vida é espiritual. Quer a gente queira, quer não, quer a gente aceite, quer não. Existe algo além dessa matéria na qual a gente está vivendo diariamente. A pergunta que fica é: que experiências de vida você pode criar quando você tem essa dimensão de que você pode ultrapassar os limites que você acredita, os limites que são apenas crenças?
Eu acho que isso é um dos cernes que esse livro me trouxe como reflexão. E agora eu quero saber se você já teve alguma experiência que desafiou a sua visão de realidade, ou se você teve ou tem alguma prática espiritual que mudou a sua vida, mudou o seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber as suas experiências. E também me conta se você já leu esse livro, se você gostaria de ler, o que você achou dele, você achou muita viagem ou você achou que faz sentido essa interpretação que eu fiz aqui? E já envia para aquela pessoa que você sabe que também gosta desse tipo de assunto, que gostaria de ler esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal também, porque eu trago muitas análises de leitura aqui, as minhas interpretações, e espero que isso te ajude também. Um beijo e até o próximo vídeo.